No nosso último encontro, os senhores devem se lembrar bem, eu comecei a tratar da responsabilidade patrimonial, o artigo 789 do CPC. Vimos que, vou trazer aqui a previsão do artigo 789, só para fins de recordação. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, e vimos que o mais importante acaba sendo as restrições, as exceções estabelecidas em lei. Vimos que o conceito de dívida é distinto e não se confunde com o conceito de responsabilidade, e já vimos que nós temos uma regra geral, portanto, que é a submissão, a responsabilidade, a sujeição do patrimônio presente e futuro do executado à execução e, por consequência, a não sujeição dos bens do patrimônio que não pertença mais ao executado, que são os bens pretéritos. E o que nós temos que tratar, justamente, são dos fenômenos excepcionais, quais sejam a hipótese dos bens presentes e futuros não se submeterem à responsabilidade patrimonial, que nós veremos, é o primeiro tópico que vai nos conduzir à aula de hoje, que é a empenhorabilidade. E a segunda exceção é o fenômeno de que os bens pretéritos, que em regra não respondem, possam vir a responder, que são as alienações fraudulentas. Então, para recordar mais uma vez, os bens presentes e futuros, em regra, respondem à execução. Mas em se tratando de uma empenhorabilidade que incida sobre o bem, ele não vai responder. Os bens pretéritos não respondem à execução. Mas, se a alienação que faz com que o bem não pertença mais ao executado for reputada, for tida como fraudulenta, ele vai responder pela execução, conforme nós veremos. Na aula passada, nós pontuamos que o marco temporal, para fins de se considerar o bem presente, futuro ou pretérito, é a ciência, a citação, ciência inequívoca ou a citação válida na execução prevista no artigo 828. Acho que com isso a gente pode fazer uma boa introdução e uma recordação a respeito da responsabilidade patrimonial. Vamos, portanto, já ao nosso primeiro tópico excepcional, que é, portanto, a não sujeição dos bens presentes e futuro à sujeição, que é o fenômeno da empenhorabilidade. Empenhorabilidade. A empenhorabilidade, meus amigos, ela consiste, portanto, ela se dá, ela tem vez, ela se justifica por conta de um juízo prévio de proporcionalidade exercida pelo legislador. E aí ele leva em consideração nesse juízo de proporcionalidade, de um lado, a efetividade da jurisdição, a máxima efetividade da execução, e de outro lado, a dignidade da pessoa humana, a dignidade do devedor. Isso faz com que o ordenamento jurídico venha a prever que certos bens que compõem o patrimônio do devedor não se submetam à execução e sejam, portanto, tidos como impenhoráveis. Por que juízo prévio? Porque é uma proporcionalidade, é uma ponderação de interesses entre esses valores constitucionais que eu acabei de lhes passar, que é realizado mesmo antes de um caso concreto. Então é um juízo prévio, realizado em abstrato pelo legislador. Daí se dizer que é um juízo prévio de proporcionalidade realizado pelo legislador, que pondera, portanto, que coloca nos pratos da balança, de um lado, como eu lhes disse, a efetividade da jurisdição e a máxima utilidade da execução,
E do outro lado, que é, portanto, a grande justificativa da impenhorabilidade, a dignidade da pessoa humana. Acaba que a execução, portanto, ela não pode ser um instrumento de vingança, um instrumento de perseguição. A atividade executiva passa por um processo de humanização da execução. Reconhecimento de que, ainda que se busque a efetividade da jurisdição, deve-se manter a dignidade do executado. Pois bem, vamos avançar que tem muita coisa para ver. Quais são as espécies de impenhorabilidade que nós temos para estudar? São 3 as espécies. Nós temos a impenhorabilidade absoluta, que está prevista no artigo 833 do CPC. Temos a impenhorabilidade relativa, prevista no artigo 834, também do CPC. E temos a impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei 8.009 de 90. Nós falaremos, portanto, de cada um desses, de cada uma dessas espécies. Vejam, eu vou trazer para os senhores diversas considerações a respeito de cada um desses tópicos, mas já posso adiantar aqui o seguinte: esse é um tema em que há muita indefinição na jurisprudência. Então é muito comum que, ainda mais em aula presencial, né, agora na aula virtual pode ser diminua um pouco, mas na aula presencial é muito comum a pessoa ouvir certa decisão desse jeito, ouvir certa decisão daquele jeito. As decisões, muitas das vezes, são variáveis mesmo, são cambiantes. Então há muita indefinição nesse cenário. Tá? Eu vou tentar, quando houver, portanto, uma divergência, eu vou sinalizar aqui para vocês. Ó, aqui você encontra decisão nos 2 sentidos. Quando houver uma posição sedimentada, eu vou tentar sinalizar para vocês também. Tá? Vou trazer aqui uma posição já que tem dos 2 lados. Né? Uma posição quanto à renúncia. Renúncia a respeito da garantia da impenhorabilidade. Seria possível o devedor abrir mão da impenhorabilidade e colocar, portanto, um bem seu, que a lei diz como impenhorável, e ele colocar como penhorável, e ele dar em garantia como penhorável? O STJ tem decisão no sentido de que essa garantia da impenhorabilidade tem natureza absoluta, em razão da preservação da dignidade da pessoa humana, e em compensação tem outras decisões que admitem preenchido alguns requisitos, como que a escolha, que a manifestação da vontade do devedor seja livre e que se refira a um patrimônio de natureza disponível, que se faça essa disposição, e também que não seja um bem de família, não se admite quanto ao bem de família. Então vejam como é que tem decisões nos 2 sentidos do próprio STJ, uma decisão do próprio STJ, que acaba gerando uma certa insegurança. Tá? Pois bem, vamos passar então agora ao estudo